Bom dia. Olá, bom dia. Espírito Santo já perdeu mais de 1.500 vidas para a Covid-19. E a quarta etapa da pesquisa que mostra quem foi contaminado revela que 42% faz uso do transporte público. Isolamento social passou longe no final de semana. Um baile funk teria reunido centenas de pessoas em Vitória. A execução do acusado de participação na morte do juiz Alexandre Martins, Fernando Cabeção, foi morto dentro de um carro. Ele teria participado de um assassinato horas antes de ser morto. O TN1 traz ainda informações sobre o pagamento do FGTS emergencial, que começa a ser depositado hoje para pagamentos de contas. Estrelas do mar aparecem mortas na praia de Camburi, em Vitória. A cena chamou a atenção dos banhistas. E na edição de hoje você confere ainda as ofertas dos classificados do TN. Fiquem ligadinhos, o nosso encontro começa agora. Gente, o Espírito Santo registra quase 600 novos casos de coronavírus em 24 horas. Foram 24 mortes. Veja na sua telinha os números atualizados da Covid-19. O estado tem 43.683 casos confirmados da doença. 1.566 pessoas perderam a vida. E somamos 25.703 curados no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas, 285 pessoas venceram a batalha contra a Covid-19. Em relação à ocupação dos leitos de UTI, alguns hospitais já não têm mais vagas. É o caso do Hospital Rio Doce, em Linhares, no norte do estado, onde o painel Covid-19 aponta a ocupação de 100%. A mesma situação acontece também no Dório Silva, na Serra. Outros hospitais já trabalham no limite de oferta. Pois é, e mais um dado preocupante. O risco de contágio no transporte público. O inquérito sorológico apontou que 42% dos infectados pela Covid-19 usam o transporte coletivo. E hoje foi dia de barreira sanitária no terminal de Itacibá, em Cariacica. Eu estive lá e acompanhei tudo de perto. Em cada fila, em cada plataforma do terminal de Itacibá, em Cariacica, a equipe da Vigilância Sanitária seguiu nesta manhã aferindo a temperatura de todos os passageiros. Depois de verificar se a temperatura corporal estava ok, eles também entregavam um panfleto com orientações para prevenção contra o coronavírus. Seu Vanderlei está com a saúde em dia, graças a Deus. Ele tem 74 anos e está na ativa ainda. Trabalha como porteiro e vive na correria dos terminais. Eu acho importante, necessário. Evita, né? Precaver, né? Prevenção, né? A quarta fase do inquérito sorológico apontou que 42% dos que já foram infectados pela Covid-19 utilizam transporte coletivo. Roseli, que não é boba nem nada, já tem até uma estratégia pronta para não pegar ônibus cheio. Evitar de andar com ônibus muito cheio, né? Aí às vezes eu saio de casa um pouco mais cedo para poder pegar um ônibus mais vazio, porque é importante, né? Evitar aglomeração. Ela também acha fundamental o trabalho da barreira sanitária nos terminais. Eu acho importante, né? Porque muitas das vezes a pessoa, né, tem o sintoma, tem o vírus e às vezes é assintomático e não sabe. Né? Às vezes está com uma leve gripe ou alguma coisa, né, simples e que pode vir se agravar. E aí já tendo esse trabalho, a pessoa já pode ser orientada a procurar um médico. Esse trabalho começou a ser feito no dia 8 de maio. Até agora, mais de 40 mil pessoas aqui em Cariacica tiveram a temperatura aferida. Já foram 40 mil pessoas que já tiveram a temperatura medida e mais de 25 mil veículos que foram abordados. Dentre veículos pequenos, ônibus, caminhões. Caso a pessoa apresente temperatura elevada, ela recebe orientação para procurar um posto de saúde. Caso positivo, nós encaminhamos essa pessoa para um pronto atendimento, colhemos os dados dela e passamos para a vigilância epidemiológica para ela estar acompanhando o caso mais de perto. Dona Sandra, mesmo na correria do ônibus, parou para aferir a temperatura. Também pegou um panfleto e vai para as atividades do dia a dia mais tranquila e com a missão de dividir as informações que recebeu com a família toda. Passar para a família agora, né?
levar para casa para poder passar para eles. Porque, querendo ou não, minha filha, a gente tem que se cuidar. Tá certinho, é espalhar a prevenção, né não? E o repórter Felipe Chicarino está ao vivo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Vamos saber então quais são os próximos passos para o combate da pandemia aqui no estado. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, secretário também. Olá, Luciano. Olá, Ingrid. Boa tarde para vocês. Boa tarde não, né? Bom dia ainda. Deixa eu ver aqui que horas são. Meio-dia, boa tarde. Boa tarde ao Reblin também, nosso entrevistado. Boa tarde, sempre com a gente aqui. Reblin, eu já quero começar essa discussão aqui, reflexão, sobre um ponto que chamou muito a atenção quanto à questão do inquérito sorológico. De cada 10 pessoas que foram entrevistadas, 4 usam o transporte público aqui na Grande Vitória. E a gente sabe que por mais que peçam para que os ônibus saiam vazios do terminal, com todo mundo sentado, a gente sabe que tanto da saída quanto no trajeto não é bem assim. As pessoas estão usando o transporte público. E como administrar isso, como fechar essa conta, né? Porque as pessoas estão transmitindo a doença dentro dos transportes públicos. Agora, por exemplo, hoje está um tempo meio chuvoso, meio frio, o pessoal encosta mais a janela do ônibus. Como fechar essa conta, Reblin? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Como você bem disse, qualquer situação em que há acúmulo de pessoas, e no transporte pode ocorrer o acúmulo de pessoas, corre o risco de transmissão da doença. Então, é a nossa repetição aqui desde o começo da pandemia. Se você não precisar sair de casa, não tiver urgência, não estiver indo ao trabalho, permaneça em casa, porque saindo você aumenta a circulação de pessoas, inclusive no próprio transporte público. E, infelizmente, o inquérito sorológico demonstrou que quanto mais usa e quanto mais tempo permanece no transporte coletivo, maior o risco de transmissão da doença, de adoecer de forma grave e também, consequentemente, aumentar o número de mortes entre nós. Ou seja, vamos chamar aqui, a primeira temporada do inquérito sorológico terminou. Essa primeira temporada do inquérito sorológico contou aí com 4 capítulos, né? Primeira, segunda, terceira, quarta fase. Já tem aí a segunda temporada prevista do inquérito sorológico. E qual é a visão, qual é a leitura que você faz desta primeira temporada do inquérito sorológico? Esse inquérito, ele na verdade é uma ferramenta que pouquíssimos estados brasileiros, né, tiveram a oportunidade de realizar. A cidade de São Paulo fez um, o Rio Grande do Sul fez outro. E o nosso inquérito sorológico vai servir de base, tenho certeza, para que o Brasil compreenda o que aconteceu nesse momento da pandemia e possa, além dos cuidados necessários ainda para essa fase da pandemia, tomar os cuidados necessários para o futuro. Então esse é o grande legado desse inquérito sorológico. Ele trouxe um retrato da pandemia nos seus diferentes momentos. E nós vamos prosseguir com esse inquérito sorológico. Porque quando essa primeira onda, esse primeiro momento diminuir, nós vamos necessariamente ter que monitorar os municípios capixabas, as regiões capixabas, para compreender onde tem maior risco de uma onda retornar, o maior número de pessoas adoecer e onde esse risco é menor. E aí organiza o serviço de saúde, as equipes de saúde da família, as unidades de pronto atendimento e os hospitais para fazer um atendimento ainda melhor do que foi feito nessa primeira etapa. Agora, Reblin, se a gente estava falando do ônibus, né? Infelizmente, a maioria das pessoas que usa o transporte público, ela não usa porque ela gosta, porque é confortável, porque legal ficar no ônibus, não, usa porque precisa ir para o trabalho, porque precisa correr atrás do pão de cada dia. Por outro lado, aos finais de semana, a gente vê como que o desrespeito ao isolamento social é democrático, Reblin, porque ele está na praia da área nobre e está no bar da periferia. E é essa reportagem que eu quero chamar agora, que eu fiz junto com o Cícero, neste plantão do final de semana. A democratização do desrespeito. Viaturas, fiscais da prefeitura, policiais militares e muito trabalho. São as denúncias de desrespeito aos decretos relacionados ao isolamento social e ao funcionamento dos comércios. Neste final de semana, pelo menos 11 bares foram notificados e tiveram de fechar as portas na região 5 em Vila Velha, também conhecida como região da Grande Terra Vermelha. Ao todo, 7 bairros foram fiscalizados.
Nós passamos para fiscalizar um bar que ele estava quase totalmente fechado e deu para perceber que lá tinha uma certa aglomeração de pessoas. E ao a gente bater na porta, abrimos a porta e tinha aquele monte de gente. Orientamos, como todos os dias nós estamos fazendo, chegamos e fechamos aquele estabelecimento. Os espaços visitados pela fiscalização são apontados pela Polícia Militar como locais problemáticos e com ocorrências frequentes de agressões, confusões e tráfico de drogas. Eles mapearam todos os locais que, inclusive de tráfico, de confusão, e junto com a guarda e a fiscalização fomos até esses locais. Mas como a gente já vinha fiscalizando esses bares, na terceira semana alguns já se encontravam fechados. A fiscalização na região de Grande Terra Vermelha aconteceu na noite de sábado. No domingo, praia. Pois é, são as areias da Praia da Costa, nos mostrando como o desrespeito ao isolamento social é democrático, seja nos bares da periferia ou nas praias da área nobre. Pois é, né, Reblin? O que justifica todo esse desrespeito? Voltando à ideia inicial, eu consigo entender aquela diarista que sai lá de Terra Vermelha para trabalhar, para vir aqui para Vitória, para voltar depois, 3 ônibus, 2 terminais. Eu consigo entender todo esse sacrifício, né? Porque ela precisa buscar o pão para cada dia. Mas o pessoal que vai para boteco, que vai para bar, que vai para bagunça, que vai para gandaia, que vai jogar futevôlei na praia, o que justifica isso, rapaz? Então, nós podemos compreender que há um cansaço, uma angústia da população que quer retornar às suas atividades diárias, de lazer, de trabalho, né, atividades culturais, sociais, de qualquer natureza. Mas a maioria dos países onde a doença causou menos mortes e menos adoecimentos, essas pessoas, esses países, permaneceram isolados completamente por no mínimo 3 meses, alguns até mais. Então, assim, é um apelo aqui novamente a toda a sociedade capixaba para que ela permaneça em isolamento, especialmente aquela pessoa que sai para se divertir. Nesse momento, a diversão ela precisa ser feita em casa, com a sua família. Reinvente a diversão. Ela não pode ser com seus amigos reunidos num espaço cultural, num bar, num restaurante, na praia. Esse não tem sentido. É não valorizar a vida, nem a sua vida e nem a vida de quem convive com você, dos seus parentes, dos seus filhos, dos seus avós, dos seus tios. É desvalorização da vida quem faz isso. Reblin, muito obrigado pela entrevista, mais uma vez aí abastecendo o nosso telejornal de informação. Muito obrigado, se cuida, viu? Obrigado. É isso aí, Ingrid e Luciano, eu devolvo para vocês. Só tá chamando a atenção, a última dica aqui, o último apontamento. Oi. A última dica, o último apontamento é a questão da doença migrando. Tô sim. Eu queria, Felipe, que você perguntasse para o subsecretário a questão dos leitos, analisar a questão dos leitos, que a gente acabou de dizer que em alguns hospitais não existem mais vagas, inclusive no Rio Doce, Linhares e também no Dório Silva. Pede para ele fazer uma análise da ocupação de leitos de UTI, por favor. Claro, Indy, claro. Então eu já vou, o que eu ia dizer agora, eu já vou dizer introduzindo a pergunta para o Reblin. Começou a chover aqui agora, mas vamos aqui, Reblin. Você estava me dizendo da sua preocupação, né, de como a doença está migrando para o interior, né? Tá atingindo outras cidades, ou seja, hospitais do interior que não tem tanta estrutura quanto os daqui, acabam tendo a sobrecarga nos leitos. Queria que você falasse um pouco desses leitos do interior, né, que a gente acaba levando essa doença para lá, e também da ocupação dos leitos aqui na Grande Vitória, né, que nós temos aí 82% de leitos aqui do Espírito Santo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a doença está migrando com mais força. O inquérito mesmo que você se referiu está demonstrando isso. Tem um aumento significativo de casos no interior, de internação no interior. Qual é a grande questão? Se nós não mantivermos isolamento social, tanto no interior quanto na Grande Vitória, os dois vão crescer juntos.
A Grande Vitória continua crescendo e o interior vai crescer também. E isso vai sobrecarregar o sistema de saúde, que, como você disse, tem 82% dos leitos de UTI já ocupados. E havendo esse crescimento das duas regiões, o sistema de saúde não vai conseguir atender a todos. Então, tanto aqui na Grande Vitória quanto no interior, é permanecer em casa, é a única vacina que a gente tem contra a doença. É ficar em casa, sem sair à rua desnecessariamente. Obrigado, viu, Reblim? Obrigado. Ingrid, Luciano, eu devolvo para vocês. E antes, só que a gente estava falando, o Reblim estava falando e veio só uma palavra na minha cabeça. Está no momento de sacrifício, sacrifício. A gente precisa sacrificar. E vou confidenciar algo aqui para os amigos do TN para vocês. Eu não vejo minha mãe no interior de São Paulo desde o dia 5 de janeiro. Eu estou morrendo de saudade dela, queria muito estar com ela, dar um abraço, ouvir a voz da minha mãe de forma presencial. Mas não dá. Eu amo ela, eu respeito muito ela e cuido da saúde dela. Por isso, desde janeiro, eu não posso ir a cruzeiro no interior de São Paulo. Mas eu sei que esse sacrifício vai acabar e que eu vou poder visitá-la o mais breve possível. Então, vamos se sacrificar para a gente poder viver mais lá na frente. Ingrid, Luciano, desculpa o desabafo, eu volto para vocês. Eu estou com saudade da Neuzinha, que vocês não imaginam. Certo, Felipe. Você e muita gente, né? Muita o sacrifício do amor, a gente fala, né? Sacrifício do amor. Com certeza. Mais de 1.500 mortes por Covid-19 no estado e a vida segue na euforia das aglomerações. Pois é, o fim de semana foi bem agitado no Morro São Benedito, em Vitória. Uma festa clandestina reuniu mais de 1.000 pessoas. Foram mais de 15 horas de funk. O som alto e o ritmo cadenciado dos participantes marcam a festa clandestina que aconteceu este final de semana no bairro São Benedito, em Vitória. Foram 15 horas de euforia, numa época em que a aglomeração é proibida. Aqui os participantes não se importam com contaminação. Vale a diversão. A festa é conhecida como o Baile da 12. Há quem afirme que este tipo de baile é regado a muita ostentação, de drogas e também de armas. Mas lá em cima, esse tipo de ostentação não tem muita hora para acontecer, não. Em um dos vídeos, os traficantes circulam em plena luz do dia, de carro, exibindo armamento pesado. E passam pela mesma rua onde acontece a festa clandestina. Repare o paredão à direita do vídeo. É o mesmo. O baile é divulgado pelas redes sociais. As ruas que dão acesso a São Benedito ficam interditadas. Não há como chegar ou sair de casa. Também não há como dormir com um barulho desses. Fala sério, hein? Pois é. A Secretaria de Segurança Pública disse que faz um trabalho de inteligência para identificar com antecedência a realização desse tipo de festa clandestina. Deixa claro que após o início do evento, a atuação policial fica mais difícil porque pode colocar a vida de pessoas em risco, já que a aglomeração é grande. A Secretaria ressalta a importância das denúncias através do 181 e foi graças a uma denúncia que a polícia conseguiu impedir uma festa recentemente, identificando o organizador, que foi chamado para prestar esclarecimentos. Essas imagens são, para mim, inacreditáveis, surreais. São vergonhosas, né? Ai, fala sério. Olha, foi executado dentro do carro com vários tiros um dos condenados por envolvimento na morte do juiz Alexandre Martins. Ele é conhecido como Fernando Cabeção e teria participado de um assassinato em Vila Velha neste domingo. Cabeção estava em liberdade há meses. Bruna Maria traz ao vivo todas as informações. Muito boa tarde para você, Bruna. Ei, Ingrid, boa tarde para você, para o Luciano, boa tarde a todos, boa semana para a gente. É isso mesmo, gente, o Fernando de Oliveira Reis, conhecido como Fernando Cabeção, foi assassinado a tiros no fim da tarde de ontem, bem próximo ali da Terceira Ponte. Ele estava dentro do carro com a esposa no bairro Itapuã. O veículo deles, um veículo de luxo, eles estavam em uma BMW, foi interceptado pelos criminosos. O carro foi alvejado aí por cerca de 15 disparos. Fernando morreu na hora. O Fernando Cabeção, gente, ele é um dos condenados pela morte do juiz Alexandre Martins.
caso que chocou a todo o Espírito Santo, o juiz Alexandre Martins foi executado com 3 tiros, também no bairro Itapuã, quando saía de uma academia de ginástica. Esse crime tão chocante aconteceu em 2003. Já já a gente vai relembrar esse caso com mais detalhes, porque, de acordo com a polícia, a morte do Fernando Cabeção pode ter ligação com um outro homicídio que aconteceu na manhã de ontem, no bairro Divino Espírito Santo, também em Vila Velha. Nesse caso, a vítima foi identificada como Leonel Vitor dos Santos. Tinha 35 anos e foi morto a tiros no meio da rua. O Leonel seria líder de uma facção criminosa e, de acordo com testemunhas, ele já estava recebendo ameaças de morte por conta da disputa pelo controle do tráfico de drogas ali na região de Divino Espírito Santo, uma vez que Fernando Cabeção também é apontado pela polícia como um dos chefes do tráfico na região de Guaranhuns, também em Vila Velha. Bom, gente, de acordo com a esposa de Fernando de Oliveira Reis, o Fernando Cabeção, ele já tinha deixado o presídio há cerca de 6 meses. O Fernando ganhou na justiça o direito de cumprir a pena dele aqui no Espírito Santo, depois que ele já tinha cumprido 8 anos da pena em presídios federais em outros estados. E ontem, então, ele estava junto com a esposa nessa BMW, ali na região de Itapuã, bem na entrada da terceira ponte, seguindo no sentido Vila Velha-Vitória, quando o carro deles foi interceptado pelo veículo dos criminosos e alvejado aí com cerca de 15 disparos. O Fernando Cabeção morreu ali mesmo no local, morreu na hora. A esposa dele não foi atingida por nenhum disparo, ela só ficou levemente ferida por causa dos estilhaços da janela de vidro do carro. Vamos conferir os detalhes dessa história na reportagem. Foram mais de 15 tiros. O alvo era Fernandes de Oliveira Reis, de 42 anos, mais conhecido como Fernando Cabeção. Ele estava no banco do carona deste carro de luxo quando foi atingido pelos disparos. A mulher que dirigiu o veículo teve ferimentos leves. Segundo informações da polícia, a vítima seguia sentido Vila Velha-Vitória, quando parou no sinal e foi fechado por um carro prata. Os suspeitos abaixaram o vidro e atiraram contra ele. Fernando Cabeção passou o dia na casa da família em Guaranhuns, Vila Velha. A vítima saiu da prisão há apenas 6 meses e teria várias passagens pela polícia. Segundo informações, ele era suspeito de chefiar o tráfico de drogas do bairro Guaranhuns. Fernando Cabeção também estaria envolvido em vários homicídios, entre eles o do juiz Alexandre Martins, assassinado em 2003, quando saía de uma academia em Itapuã, Vila Velha. Pois é, gente, relembrando o caso do assassinato do juiz Alexandre Martins, esse caso aconteceu em 2003, chocou todo o estado. O juiz Alexandre Martins tinha 32 anos quando foi executado com 3 tiros no bairro Itapuã. Ele saía de uma academia de ginástica quando foi abordado por 2 criminosos que assassinaram ele. O juiz Alexandre, integrava uma missão especial federal de combate que investigava o crime organizado aqui no Espírito Santo. 10 pessoas, gente, são apontadas no envolvimento do assassinato do juiz Alexandre. Vamos relembrando esses casos? Os executores seriam Giliar Ferreira de Souza e Odesse Martins, o Lumbrigão. Entre os intermediários do crime estariam 2 sargentos da Polícia Militar, identificados como Éder Valêncio e Fernando de Oliveira Reis, além do Fernando Cabeção, que foi assassinado a tiros ontem, caso que a gente mostrou agora. Entre os mandantes do crime estariam o ex-policial civil, identificado como Cláudio Luiz Andrade, o Calu, que foi absolvido nesse caso, um juiz aposentado, identificado como Antônio Leopoldo Teixeira, que ainda não foi julgado porque tem um recurso pendente em Brasília, além de outro policial, o Walter Gomes Ferreira, que foi condenado por 16 anos de envolvimento no assassinato do juiz Alexandre Martins. Bom, sobre a morte do Fernando Cabeção, o pai do juiz Alexandre gravou um vídeo para a gente comentando sobre esse assassinato. O pai do juiz Alexandre disse que já esperava que isso fosse acontecer, uma vez que o Fernando Cabeção, apesar de ter cumprido a pena, continuava envolvido no crime. Ele também comentou que segue aguardando o julgamento dos mandantes do assassinato do próprio filho.
Vamos conferir a fala do pai do juiz Alexandre. A notícia do assassinato, da execução do Fernando Cabeção, evidentemente não me surpreendeu, porque já era uma situação bem esperada, né? A vida dele foi matar, tomar boca de fumo dos outros, mandar matar, como mandou matar Alexandre, né? Então, o que eu sempre digo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E ele foi vítima da própria arma que ele sempre usou. Mas o ponto que eu acho mais importante não é nem o assassinato dele, a execução dele. O que é importante é por que ele estava solto, né? Ele foi condenado a 23 anos e ainda faltaria uns 8 anos para cumprir. Essa legislação brasileira é terrível. A cadeia não ressocializa, pelo contrário, na cadeia você faz uma pós-graduação em criminalidade. E ele saiu dali mais preparado. O outro ponto que eu acho extremamente importante é que após mais de 17 anos é que não houve julgamento ainda de um dos mandantes, que é o ex-juiz Leopoldo. A sociedade merece uma resposta. A memória do meu filho merece o respeito do Poder Judiciário, principalmente dos tribunais superiores, para agendar esse julgamento. Forte o depoimento do pai, né, do juiz Alexandre Martins. Bom, nós demandamos o Tribunal de Justiça para saber por que o Fernando Cabeção, Fernando de Oliveira Reis, estava solto. Nós ainda não tivemos resposta. Já a Polícia Civil, sobre o assassinato dele, disse que o caso já está sendo investigado pela DHPP de Vila Velha e afirma que até o momento nenhum suspeito foi detido. Sobre a relação da morte de Fernando Cabeção com o homicídio em Divino Espírito Santo, a polícia informou que somente depois da conclusão do inquérito policial vai ser possível afirmar se essas mortes têm alguma relação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Luciano, Ingrid. Tá certo, Bruna. Muito obrigada pela sua participação. Nós ouvimos aí o pai do juiz Alexandre e é a pergunta que todos nós nos fazemos sempre, né, diante de vários crimes, não só desse. Por que as pessoas saem da cadeia antes da hora? Essa é a pergunta que todo mundo fica no ar, né, na expectativa de uma resposta. E continua essa novela, né, que já dura desde 2003. Voltamos a falar do avanço do coronavírus aqui no estado, agora com uma outra cena de aglomeração, dessa vez em Cariacica. Um festival de pipas reuniu moradores de vários bairros da região. Adultos e crianças se concentraram num terreno, paravam os carros e partiam para a brincadeira. Muitos estavam sem máscara. Pois é, e os festivais de pipa têm acontecido em vários municípios da Grande Vitória, sempre desse jeito, com muita aglomeração. A Prefeitura de Cariacica disse que não recebeu denúncias do festival, mas pede para a população denunciar através da ouvidoria 162 ou pelo 0800 283 9255. E mais uma vez a gente recebe aqui no estúdio a médica pneumologista Cileia Martins. Seja bem-vinda com a gente mais uma vez, doutora Cileia. Obrigada pela sua participação nessa segunda-feira fria, né? Verdade, que mudou o clima, né? Obrigada. Pois é, a senhora está aqui desde o início acompanhando o nosso jornal. Queria que a senhora começasse falando do quase 1.600 mortos, 24 mortos aí nas últimas 24 horas. É o cenário aí da pandemia no Espírito Santo. A gente vê festival de pipa, a gente vê baile funk. Como é que a gente pode fazer uma análise? Já foi pior esses números? Tendem a piorar? O que acontece? Infelizmente, a maioria das pessoas ainda não acreditam que o vírus exista. É só aquelas pessoas que já tiveram alguém na família, uma pessoa que teve algum parente, algum conhecido, que realmente visualizou a forma grave do Covid, é que realmente respeita esse vírus. Fora disso, a pessoa não acredita que ele existe. Infelizmente, você vê um ato desse de soltar pipa, né? Isso, infelizmente, nós estamos mexendo com quem? Crianças. As crianças, a maioria, são assintomáticos e são portadores do vírus. Então, ele ali já é uma forma dele se disseminar.
Evidente que quem está brincando de pipa e correndo não vai conseguir ficar de máscara, muito menos as crianças, porque essas então nem conseguem ter aquele ato correto de usar uma máscara. E com isso, os adultos próximos, eles vão se contaminar, passam a ser também, às vezes, um portador assintomático, vão para casa, às vezes, dos pais, né, por causa de outros idosos, ou trabalham, às vezes, com pessoas idosas. Então, seria uma forma maior de disseminação. Infelizmente, ainda nós estamos na nossa curva, ainda está subindo, né, temos um grande número de óbitos, né, e há necessidade de ter leitos. Se nós não tivermos leitos, nós não vamos conseguir internar as pessoas graves. É o que eu tenho falado sempre, o importante é começar a atuar nessa forma da prevenção e atuar também precocemente naqueles pacientes sintomáticos que estão naquela fase leve e naquela fase moderada. Tratar imediatamente para que evite que eles vão, né, depois evoluir para aquela forma mais grave, onde você precisa de oxigênio, onde você precisa de ventilação mecânica, porque esse que vai ser o nosso maior problema. Porque se as pessoas não respeitarem, não tiver um pouquinho de solidariedade, né, que a gente fala, essa doença é a doença da solidariedade. Se elas não fizerem isso, infelizmente, não vão ter problemas sérios, porque não vai ter leitos e nem vai ter médicos, né? Porque também está tendo um número muito grande de médicos afetados, não só médicos, como as pessoas que trabalham com saúde, porque, infelizmente, a exposição é muito maior, né? Por mais que você queira, você acaba tendo contato e uma exposição até muito mais do que aquelas pessoas que estão fora dessa área da saúde. Pois é, falta de leitos, falta de profissionais e falta também de medicamentos, que a gente também tem batido nessa tecla aqui, né? Infelizmente. Faltando medicamentos importantíssimos. Demais. A gente sabe, esse final de semana eu estava conversando com uma médica, ela dizia para mim que tem cirurgias graves, inclusive de câncer, sendo desmarcadas porque não existem medicamentos. Porque eles estão sendo desviados, obviamente, para a Covid, mas e as outras doenças também, ou seja, falta de medicamento também. Sim, não podemos esquecer isso, né? Afinal de contas, inclusive, são usos, né, de medicações, não é uma única medicação para o Covid, são várias. E o que a gente tem observado é que as próprias farmácias já não têm mais as reservas desses medicamentos, né? Já está tendo deficiência a nível até quando está na fase leve e na fase moderada. Imagina na fase grave, quando você precisa de medicamentos, porque você não sabe quanto tempo o paciente vai ficar no UTI. Ele pode ficar 7, 14, como pode ficar meses dentro de uma UTI em função de um Covid, porque começa com ele, essa reação inflamatória severa vai piorando o paciente, ele ainda pode fazer infecção secundária, quer dizer, infecções bacterianas em cima de um pulmão já machucado. Isso então a gente falando de Covid, fora essas outras fora doenças, as outras doenças, cirurgias sendo desmarcadas, cirurgias graves, né? Impossível, muito... né? Imagina, o câncer não te espera, né? Quanto mais cedo você atua, né, precocemente, melhor vai ser o resultado. Mas com essa dificuldade, até mesmo você internar um paciente que já está debilitado imunologicamente por uma doença prévia, já corre o risco dele se contaminar dentro do próprio hospital. Isso que é o maior problema. E tem uma outra coisa também gravíssima, que a gente até mostrou no início do jornal, eu tive a oportunidade de fazer essa reportagem, esse dado que revelou do inquérito sorológico, que 42% dos infectados pegaram ônibus. Hoje é um dia friozinho, tá chuviscando, e o pessoal que pega transporte coletivo tende a fechar as janelas e todo mundo se aglomerar por causa do frio. Infelizmente, o que seria correto? Que não tivesse excesso de pessoas dentro do transporte, né? Mas isso não acontece. Ainda até dá briga, que tem gente que quer entrar de qualquer maneira. O certo seria todos estivessem sentados, com aquele distanciamento correto, né? Tivesse sempre alguém limpando dentro do ônibus, todos de máscara, né? Às vezes até de luva se fosse necessário, porque teria uma forma de evitar um pouco a contaminação. Mas infelizmente não é isso que a gente vê. As pessoas têm que trabalhar e aqueles que não têm, às vezes, o que trabalhar, começam a sair, vão para o meio do comércio já sai, vão para dentro do ônibus já vão para casa e aí vai fazendo a disseminação. Tanto é que hoje em dia a gente não tem mais um autocontrole, né, da doença, porque infelizmente as pessoas abusam um pouco. Às vezes até aquele doente mesmo, ele não respeita o período de isolamento. Eu tenho observado muito isso. Ele está doente, ele sabe que ele está mal, mas ele pega, mesmo que ele esteja notificado para ficar em casa os 14 dias, a primeira coisa que ele faz é ir no hospital, é ir num consultório, onde tem outras pessoas em volta e que não tem aquele preparo especial com defeito dentro de uma área específica para essas unidades, né, básicas para tratar o Covid ou atender as pessoas com suspeita. Então, isso que é o problema. Nesse momento a gente pontua a questão das pessoas, também da falta de consciência das pessoas, mas a gente também pontua a falta de consciência do poder público em questão de fiscalização, em questão também, a gente tem recebido muitas denúncias de redução de frota. Quer dizer, as pessoas que precisam chegar ao trabalho
se aglomeram, precisam encarar um ônibus lotado de qualquer forma, porque não tem ônibus. Você vê que, infelizmente, toda essa condição social a gente reconhece, tem a dificuldade, muita gente perdendo emprego. Aí tem ônibus ainda entrando em greve. Quer dizer, olha assim, se a gente for pensar o absurdo, não é um momento para isso agora. Nós estamos em uma condição social péssima, reconheço que a pessoa precisa do seu salário, mas, infelizmente, a doença predomina. E o que adianta você estar lá recebendo um alto salário se você pode acabar, às vezes, perdendo a sua própria vida como a vida de um parente seu? Então, eu acho que é importantíssimo que as pessoas tenham um pouquinho mais de solidariedade, porque, infelizmente, essa doença é uma doença da solidariedade. Depende das pessoas se isolarem, ter o caráter de usar sempre uma máscara, se possível a luva, os idosos ficar quietinhos em casa, botar seus filhos também longe dos idosos, porque, infelizmente, as crianças são os portadores assintomáticos e distribuem a doença, né? Doutora Cileia, vou pedir para a senhora ficar aqui com a gente. Tenho várias perguntas ainda para a gente fazer, muitas dúvidas. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Combinado? Tá certo. Olha, você mostra o seu produto, a gente divulga com todo carinho e muitos amigos já conseguiram aumentar a renda da família depois que apareceram na telinha da TV. A ideia dos classificados do TN surgiu nesse tempo difícil de pandemia. E como a gente fica feliz de ver a alegria de pessoas simples, como a Débora e a Elisimere, bombando nas vendas. Variedade de cores, variedade de trabalhos, criatividade que não falta. Elisimere tem os dedos velozes e precisos. É até difícil de acompanhar. E pensar que ela achava que fazer crochê era coisa de velho, hein? Aos 12 para 13 anos, a minha mãe, ela falou comigo, né, para poder me ensinar, né? E ali eu falei, mãe, eu não quero não, porque coisa não é de gente idosa, não é coisa de adolescente não. Ela tem um filho que é especial, o Vinícius, de 16 anos, que tem paralisia cerebral e autismo. Por isso a mãe não quer andar mais de transporte coletivo não. Daí pensou, vou comprar um carro. Mas com que dinheiro? Foi aí que Elisimere lembrou do crochê. Ela viu que esse talento estava no sangue. Era a herança que a mãe deixou. Eu cuido dele com muito amor. E numa dessas idas e vindas de tratamento, que ele faz tratamento na PAI de Vila Velha, o elevador do ônibus quebrou comigo e com ele, e ele olhou para mim com aquele olhar de espanto, o que está acontecendo? Naquele momento me deu um start, porque eu precisava melhorar a vida dele, para ele não passar esse tipo de situação mais. E aí eu resolvi tirar a minha carteira de motorista, porque ali eu decidi a não andar mais de transporte público. E eu lembrei, né, do crochê, que é uma arte que a minha mãe passou para mim e que poderia sim ser minha fonte de renda. A mamãe, dona Rosimere, tem o maior orgulho da filha, claro. Muito orgulhosa, né? E muito feliz de ter podido ensinar, passar para ela. E hoje está vendo o resultado, né? Tenho visto ela correndo atrás para fazer, para realizar as encomendas. Mas tem um detalhe nessa história. No dia 8 de junho, Elisimere participou do quadro Classificados do TN. Vamos ver? Vim apresentar um pouquinho do meu trabalho. São os polvos em amigurumi. Né? Amigurumi é a coisa mais fofa e delicada que existe. Esses polvos maravilhosos, chaveiros em amigurumi. Os polvos servem para recém-nascido, para acalmar, né, as crianças. Eu falei no início da reportagem e vou falar de novo da quantidade imensa de cores e produtos que a Elisimere tem aqui. Olha só a estante, cheia de linhas. Tudo isso por causa da demanda que ela está tendo na Elisimere, por causa do anúncio dos classificados do TN, né? Depois do anúncio, bombou sua vida, não foi? Sim, foi de imensa gratidão mesmo ter passado, né, nos classificados, porque as pessoas começaram a me procurar naquele mesmo dia. É, amiga, funciona mesmo, viu? A Débora, que faz caminhas para animais de estimação, também participou do quadro e mandou um vídeo pra gente agradecendo a oportunidade. Produzimos essa caminha toda acolchoada. Do ano passado para cá, começamos a produzir para vender e meu pai deu a ideia de colocar um pneu por baixo para servir como base. Toda a família participa. Um faz a costura, outro faz o enchimento, tira fotos. Todos os cachorros adoram essa caminha e é super macia. A repercussão no TN foi muito boa, ainda tem alguns modelos de caminha para venda. Também fazemos parcerias com pet shop.
Só entrar em contato. Muito bom, né? E no final das contas, a Elise Mary realizou o sonho dela. Comprou um carro e aumentou a renda da família. Tá super agradecida. E eu faço mesmo, o meu lema é amor em cada ponto. Porque o tempo que eu fico aqui, as minhas manhãs, as minhas tardes, às vezes algumas madrugadas, né? Tudo é feito com muito carinho mesmo, muito amor dedicado em cada peça. Vocês Falar podem, o quê, né? Não é? Vocês podem acreditar, é uma alegria muito grande para a gente divulgar os produtos aqui e assistir essas imagens junto com vocês, viu? Toda a conquista dos nossos amigos é a nossa também, podem acreditar nisso. Lembrando que você pode mandar o seu vídeo para a gente. Então faça como a Débora e a Elise Mary. Mostre o que você produz, fale do seu serviço. A gente quer te conhecer, ora. O vídeo de 50 segundos você pode mandar para o nosso WhatsApp. Anota aí, 997922530. Repetindo, para você anotar direitinho. 997922530. Pois é, Luciano, lembrando que o ideal é gravar com o celular assim, ó, na horizontal, tá joia? E claro, não deixar de mostrar o que você faz. Se for doces, bolos, produtos de limpeza, consertos, não importa, tá valendo tudo. E agora temos mais uma oferta nos classificados. Roda aí. Olá, meu nome é Cláudia, eu tô vendendo, ó, casadinho, uma delícia, biscoitinhos, ó, que derrete na boca, olha que delícia. E esse biscoitinho aqui, ó, que é muito bom, o nome dele é Belisquinho, tá bom? Caso queira, é só entrar em contato comigo, 99869-1383. Ficou com água na boca? Pois é, porque a gente só está pensando nesse cafezinho da tarde. Pensa, um casadinho, um biscoitinho que derrete na boca com um cafezinho. Tudo de bom nesse friozinho. Não é? Fala sério. Então, ó, falar com a Cláudia, 99869-1383, 99869-1383. Liguem aí e façam a sua encomenda com a Cláudia. Do mar de Camburi para areias da praia. Primeiro surgiram as minhocas, que não são minhocas, são vermes marinhos. Agora, várias estrelas do mar apareceram mortas na praia. A cena chamou a atenção dos banhistas. O biólogo Iberê Sassi explicou ao Tribuna Online que o fenômeno é transitório e que essa fauna marinha é típica de fundos de lama que ficaram expostos por conta da maré alta. Já a Prefeitura de Vitória disse que está monitorando as águas da praia de Camburi, que estão próprias para banho. A cegueira está preso suspeito de matar a agricultora na região serrana. Foi um crime passional. O TN1 traz ainda informações sobre o pagamento do FGTS emergencial, que começa a ser depositado hoje para pagamento de contas. E você pode tirar suas dúvidas sobre a Covid-19. Mande perguntas para a gente no nosso WhatsApp. A gente volta rapidinho. Após 7 meses foragido, está na cadeia o acusado de matar a agricultora Tamires Lorenzoni em Vargem Alta, na região serrana. Wilson Barcelos, conhecido como Negão Shaquila, de 36 anos, estava escondido na casa de uma mulher em Cachoeiro de Itapemirim. Ele é acusado de dar 3 tiros em Tamires quando ela seguia de caminhão ao lado do marido, na rodovia ES 164. A morte de Tamires foi encomendada. No início, era tratada como assalto seguido de morte. Depois, a polícia concluiu que foi um crime passional. O Wilson matou Tamires em novembro do ano passado, a pedido de Sulamita e Flávia Almeida, que são mãe e filha. As duas continuam presas no presídio feminino de Cachoeiro. Um crime que ganhou força nesse período de pandemia. Os golpes pelo WhatsApp ou ligações de celular. Pois é, Ingrid, eu conversei com uma idosa de 78 anos que caiu no chamado golpe do motoboy. O golpista foi até a casa dela buscar o cartão e a senha para sacar o dinheiro. No último dia 26, uma sexta-feira, por volta de 4 horas da tarde, o telefone tocou. A voz por trás da ligação estava alertando, entre aspas, que havia 2 pessoas fazendo uma compra de aproximadamente R$3.000 numa loja usando o cartão dela. Eu falei, não, eu não mandei ninguém fazer compra em loja nenhuma, ainda mais conta alta. Mas estão fazendo a compra aqui. Ela é uma idosa de 78 anos de idade e ficou desesperada.
Mas o criminoso pediu para que ela mantivesse a calma e disse que o gerente do banco iria ajudá-la. Só precisava do cartão e da senha. Com isso, um outro criminoso, se passando por motoboy, foi até a casa dela. Vamos fazer uma coisa, eu vou tentar ajudar a senhora. A senhora tem um envelope aí? Eu falei, tenho. Vou passar para a senhora um número e um nome. E falou, essa pessoa vai aí de moto, nem ele vai falar nada e nem a senhora. Chegou de moto, aí ele falou, a senhora tem que colocar seu cartão lá dentro. Eu falei, meu Deus, mas eu colocar meu cartão? Tudo não passou de um golpe. Quando o filho dela chegou em casa, viu que o número era de São Paulo. Rapidamente ele ligou para o banco e cancelou o cartão. Mas os bandidos já haviam efetuado um saque no valor de R$ 950. Eu liguei para uma pessoa do banco e a pessoa do banco já era fora expediente, foi e bloqueou o cartão dela, senão o outro benefício que ia entrar ontem ele ia sacar também. A família está indignada. Você imagina uma pessoa que não tem ninguém para ajudar e perde esse benefício. O que vai acontecer com eles? Vão passar um mês sem nada dentro de casa, né? Mensagens de texto, WhatsApp, ligações telefônicas. Pelo menos 25% das pessoas que caem em golpes assim são idosos. Esse especialista em crimes virtuais pesquisou esses dados e faz o alerta para sempre desconfiar dessas pessoas dispostas a ajudar. Não acredite nessas situações. Instituições bancárias não encaminham ninguém na sua porta para resgatar o seu cartão. Desconfie de facilidades, desconfie de promoções e também esses golpes estão indo para o mundo digital. A família vítima dos bandidos tenta se recuperar emocionalmente da ação criminosa. Eles vão procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. A finalidade de a gente estar falando para vocês, denunciando e vão procurar a polícia, é para que eles não façam isso com outras pessoas. E normalmente as pessoas ficarem alertas. Eles fazem depois que o banco fecha. Bom, ampliando aqui então as palavras do especialista, né? Desconfie sempre. Até porque nenhum banco ou loja vai pedir para alguém buscar o seu cartão em casa. Banco não tem motoboy, viu? Nunca entregue seu cartão para um estranho levar. FGTS emergencial. Se você nasceu em janeiro, fique ligado. A Caixa vai fazer o pagamento de até R$ 1.045. Esse valor vai cair nas poupanças digitais para efetuar pagamento. Agora, se você quiser sacar o dinheiro ou transferir para outro banco, só será possível a partir de 25 de julho, seguindo o calendário de datas de aniversário. E a gente está de volta para bater um papo aqui com a doutora Cileia Martins, pneumologista. Para recomeçar aqui, na sexta-feira eu fiz uma reportagem muito curiosa, né? Um maestro fez 2 exames para Covid, os 2 deram positivo. Ele não apresentou nenhum sintoma. Ele mora, sabe aquele quase condomínio fechado, com a família toda ali, né, prédios, uma casa do lado da outra, ninguém deu positivo. Será que a pessoa assintomática ela não passa Covid? Como é que funciona, doutora? Olha só, depende de qual foi o exame que ele fez, né? O PCR, que é o exame, né, que a gente usa, né, que é o biológico, que você faz coleta, né, de suave nasal ou de orofaringe, é quando o paciente tem sintomas, né? No caso, ele deve ter feito o que a gente faz tipo um teste sorológico. Ele quis ver qual que era a positividade. Pode ser que ele, mesmo assintomático, ele tivesse com a IgM, né, reagente, com o IgG reagente. É aquela fase que a gente vê que mesmo que o paciente seja assintomático, ele ainda está com sinal de atividade. Significa o quê? Que ele está transmitindo a doença, né, como ele estava assintomático. Ele repetiu talvez muito perto, ele vai continuar nesse mesmo padrão. O que ele terá que esperar, pelo menos em torno de 14 ou 15 dias, para fazer novamente um novo teste. Se ele fez o teste, né, que eu estou te falando, o sorológico, que é então o teste rápido ou o teste que a gente colhe no sangue, para a gente ver se está IgG ou IgM positivo. Agora, os assintomáticos acabam sendo uma preocupação, né? Para você ver, ele está no meio da família inteira com a Covid, quer dizer, todo mundo deu sorte de não pegar, mas poderia também... É importante isso, que o teste, né, sorológico te demonstra isso, porque às vezes a pessoa não sente nada, né? Ela está ali numa boa, mas aí quando você faz o teste, mostra que às vezes, né, já tem um IgG alto, mostrando que ele criou anticorpos, mesmo sem nunca ter tido sintoma ou sinal nenhum da doença, né? Mostrando então que ele já teve contato com o vírus, ele fez uma viragem, né? Mas essa viragem foi benigna para ele, só que nesse período, com certeza, ele, embora sintomático, ele estava transmitindo a doença.
Vou começar a inserir aqui perguntas de telespectadores. Em algum momento, todos nós vamos ter que encarar a Covid, tipo uma gripe? Sim, provavelmente sim, o que vai sempre atender. Se o vírus ele tem uma capacidade muito grande de disseminação, né, e ele entra facilmente no nosso organismo, porque por mais que você queira se controlar, você tem crianças, você tem às vezes pessoas com mais idade, e às vezes você também tem que tomar conta de quem está doente, né? Então a chance de contaminação se torna cada vez maior. E é evidente que vai depender exatamente do seu sistema imunológico. Muitas das vezes tem pessoas que vai ter aqueles sinais bem leves, ou às vezes até assintomáticos, passa o período dos 14 dias, né, que a gente pede isolamento total, não precisa fazer nada, é a questão da imunidade. Agora, tem certas pessoas que a gente tem observado hoje, que não é só os idosos, não sei se é porque os idosos têm mais cuidado, né, com eles e com a casa, evitando contato, eles não estão sendo tão atingidos. Quem que está sendo mais atingido? É exatamente o quê? Ou pessoas mais obesas, pessoas às vezes que não têm uma boa alimentação, pessoas que estão às vezes diabéticas, hipertensas, que estão naquela faixa etária ainda produtiva, que é exatamente o que a gente fala que é o adulto jovem. Então, isso que nós estamos vendo, que esses é que estão evoluindo mal, porque comem mal, se alimentam mal, não tem um pingo de cuidado com eles mesmos, tem uma vida às vezes muito irregular, né? Às vezes fumantes, né? Às vezes bebe, obeso. Então essas pessoas já têm maior dificuldade imunológica, só que eles nunca esperam que isso vai acontecer. Mas é exatamente o que acontece. Quando o vírus pega, a forma de a ação dele é tão agressiva e a reação inflamatória do organismo é intensa que acaba às vezes levando até a óbito. Pois é, a gente falou dos assintomáticos, mas estamos no inverno, momento aí de aumento de doenças respiratórias. Tem as dúvidas aqui, como é que a gente pode, nesse momento, também avaliar os sintomas para eles não serem confundidos, né? O que acontece? Quando você tem um histórico de que você é asmático, né, ou que você tem uma rinite, isso começou desde que você era pequeno, porque são doenças congênitas, geralmente familiares, estão ligadas ao processo alérgico, exposição a pólen, a poeira, né, coisas guardadas, tanto é que as mães já vêm cuidando desde pequeno. O que a gente orienta? Se a pessoa já sabe que ela tem uma asma, que ela tem uma rinite, procure fazer o seu tratamento correto, use seus medicamentos, não é para ser suspenso nesse período, porque aí nessa coisa ele está pelo menos respaldado na parte que ele já tem. E ele vai entender, porque quando ele tiver uma crise da rinite, ele sente o que é. Porque ele vai começar aquela coriza, coceira no olho, né? Que não é tipicamente a característica de um Covid. Que o Covid vai dar, às vezes, o pico febril, vai te dar aquele corpo todo dolorido, né? Esses quadros de rinite, sinusite, não vão dar isso assim. A sinusite daria, às vezes, uma febre, se ela tivesse com muita secreção purulenta, amarelada. Então, já não é tão característico como é o Covid. Essa questão da perda de olfato perda de olfato, também, paladar, isso aí não é. Por mais que a pessoa, às vezes, tenha uma rinite, se ela já tem uma perda por causa de uma sinusite crônica, ela já tem isso há muito tempo. Então, ela já sabe a diferença do que é um agudo para o que é uma coisa que ele já tem crônica agudizado. E o que dizer dessas pessoas, porque a gente aqui, ó, são dúvidas, circulam na internet várias indicações de remédios que devem ser usados em caso de Covid, inclusive a ivermectina para o caso de vermes. Que remédios, afinal de contas, são confiáveis, não são confiáveis? Como é que deve ser? Ninguém deve tomar remédio de forma alguma por conta própria, seja cloroquina, seja remédio para verme. Saiu vários agora trabalhos, né, mostrando, inclusive teve um trabalho chinês mostrando que a hidroxicloroquina tem efeito sim sobre a doença, né, mas tem que ter suas fases. É como te digo, você não vai pegar, às vezes, fazer o paciente na fase extremamente grave, que muitas das vezes já fez a reação imunológica, já fez aquela agressão inflamatória, então não teria resposta. E a ivermectina realmente foi feito um trabalho in vitro, pegaram uma placa, encheram de vírus e colocaram um comprimidinho do ivermectina. No outro dia não tinha mais nenhum dos vírus. Então, quer dizer, isso é um trabalho in vitro. Não foi feito um trabalho em vivo. Mas se você sabe que ele tem uma ação antiparasitária, eu não vejo nenhum problema de ser utilizado. Mas só que essas medicações agora, todas têm o quê? Receituário controlado. Exatamente para que ninguém vai lá de forma assim aleatória e sai tomando ivermectina ou tomando hidroxicloroquina sem uma ordem médica. Eu acho que a partir do momento que um médico assume de ajudar o paciente no sintoma leve ou moderado, tem que ter esse respaldo do médico. Não é ele sair e comprando remédio à torta direita sem saber por que ele está utilizando, né? E a forma profilática, mesmo que às vezes você queira usar ivermectina, de qualquer maneira você vai usar ou para o Covid ou para qualquer verme, né? Que então, pelo menos a gente sabe que a população brasileira tem uma verminose intensa, né? Com presença de piolho também nas crianças, e é um medicamento antiparasitário. Então, assim, não é uma coisa para você ser comprada aleatório. Se você tiver um respaldo médico, uma avaliação, assim como muitas das vezes a gente usar os antitrombóticos, né, os anticoagulantes precocemente, ainda mais pacientes, né, cardiopatas, paciente com doenças pulmonares crônicas,
vale a pena, porque é exatamente a trombose venosa que vai levar, às vezes, a uma piora da estrutura pulmonar e até ao óbito desses pacientes. E aquele recadinho final para a gente encerrar. Em meio aí já somos quase 1.600 mortos, 24 mortes aí nas últimas 24 horas. Aquele recadinho final que a gente não cansa de falar aqui, né? Infelizmente, a gente tem que pedir às pessoas que tenham solidariedade, né, que elas tenham entendimento que a doença existe, não é uma coisa que foi criada na cabeça das pessoas. E quem já conviveu ou viveu com alguém que tem Covid sabe como é triste. É uma doença que não só deixa você naquele momento sofrido, mas como te deixa consequências também. A gente tem observado muito isso no consultório, as pessoas ainda, mesmo tendo alta, indo para casa, continuam sentindo aquele sofrimento, a dor muscular, a falta de ar, às vezes refluxos imensos. Então, quer dizer, a pessoa não sai de um dia para o outro correndo. Então, o sofrimento é muito grande. Então, a gente pede que quanto mais tiver isolamento, cuidado, né, com a boa alimentação, hidratação, áreas ventiladas, né, deixe sua casa entrar o ar. É melhor deixar as janelas abertas do ônibus, tomar um pouquinho de chuva, do que você pegar um Covid. Então, acho que as medidas, hoje em dia, ainda com maior certeza, estão no isolamento e nas condutas de limpeza e higiene. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir controlar um pouco mais o Covid. Tá certo. Obrigada mais uma vez Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Obrigada. E o TN1 vai para um rápido intervalo e na volta fala novamente sobre as festas no fim de semana em plena pandemia. A gente volta com imagens ao vivo da praia de Camburi, em Vitória. Trânsito tranquilo nas pistas da Avenida Dante Michelini nessa segunda-feira, que começou com o tempo frio, chuvoso, né? Segundo o Incapé, a frente fria se afastou para a Bahia, mas o tempo ainda segue instável em todo o Espírito Santo. Seguimos nosso giro de câmeras pela Reta da Penha, que também tem trânsito sem retenção. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 18 e máxima de 24 graus. A gente percebe que chove neste momento. Exatamente, pista molhadinha ali, está chovendo, né? Agora imagens ao vivo do centro de Vitória. Nesse momento, chove também na região, mas a previsão de chuva em alguns momentos do dia também em todas as regiões do estado. Quer dizer, vai continuar. Vai continuar. E friozinho também. Na região serrana, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Por lá, gente, a temperatura mínima fica em 13 graus nos lugares mais altos. Mas ainda assim, aqui mesmo na Grande Vitória, tirei até meu tricôzinho do armário, tá friozinho mesmo, tá gostoso para ficar em casa. Quem pode, é claro, né? Ei, gente, eu sou Lia Menegais e nesse período de pandemia eu criei a Equilíbrio Fit. A Equilíbrio Fit é uma loja de doces saudáveis online. Ah, mas como assim saudáveis? Nós fazemos bolos, biscoitos e docinhos realizando trocas, como por exemplo, em vez da farinha de trigo, nós usamos farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de linhaça. Em vez do óleo comum de cozinha, nós usamos óleo de coco. A açúcar normal é trocada por um açúcar demerara, fazendo com que você possa continuar comendo o seu doce de uma maneira mais saudável e gostosa do mesmo jeito. Se tiver interesse, é só entrar em contato comigo pela minha página Equilíbrio Fit. Lembrando que equilíbrio tem 2 L's. Gente, que delícia, hein? Fiquei babando. Doce fit desse daí, dá vontade de comer mesmo, viu? Doce, para quem tem coração de formiga igual a mim, né? Ama doce. Não, e eu comecei a dieta hoje. Preciso emagrecer 5 quilos, então. Olha que desafio. Eu nem faço promessa de dieta, não. Pois é, eu vou ter que encarar, que eu adoro um docinho também, vou ter que encarar doce fit, o da Lia tá ótimo. Vamos encomendar então 997569697, 997569697, Lia Doces Saudáveis. Tá certo, se liga agora no recadinho do Sebrae para você. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Pois é, pessoal, antes de encerrar, uma reflexão. Em tempos de pandemia e mais de 1.500 mortes no estado, a edição deste início de semana mostrou que tem muita gente que ainda não acredita no tamanho da gravidade da doença chamada Covid-19. Em Vitória, um baile clandestino reuniu cerca de 1.000 pessoas. Foi no final de semana no bairro de São Benedito. Ninguém parecia preocupado com a contaminação. Essa festa é conhecida como Baile da 12.
A Secretaria de Segurança Pública informou que faz um trabalho de inteligência para identificar com antecedência a realização desse tipo de festa. Acrescenta que após o início do evento, a atuação policial fica mais difícil, porque pode colocar a vida de pessoas em risco. Por isso, a sua denúncia é muito importante. Hoje o TN1 também mostrou uma fiscalização em Vila Velha. Estabelecimentos que não respeitam o decreto de isolamento social e abrem normalmente. Pelo menos 11 bares foram notificados e tiveram de fechar as portas na região 5, também conhecida como Grande Terra Vermelha. Ao todo, 7 bairros foram fiscalizados. Alguns estabelecimentos funcionavam com as portas fechadas para driblarem a fiscalização. São 2 situações lamentáveis registradas nesse final de semana. Ainda não estamos, na verdade, prontos para voltar à normalidade. Então ficam aí os apelos dos médicos, dos poderes públicos. Enquanto o isolamento social não for respeitado, a gente vai continuar perdendo pessoas, vidas, para esse mal chamado Covid-19. É verdade. Recadinho dado, consciência, pessoal. Se cuidem, cuidem do próximo. Quer dizer, é a doença da solidariedade, é a doença da paciência. Todos nós estamos cansados, estressados. É difícil para todo mundo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É isso que vai salvar vidas. Então, cuidar do outro, usar máscara, sair só, né, se tiver extrema necessidade mesmo. É isso. E equilíbrio, paciência, pedindo a Deus aí fé também para tudo passar rápido, né? Vai passar, né? Isso. Um beijo carinhoso para todos vocês e amanhã a gente está esperando, tá bom? Um abraço. Até amanhã.